Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos estudando o PET. PET é o Plano de Estudos Estruturados. Nós estamos no PET 3, semana 3, a disciplina é Filosofia, segundo ano do ensino médio. Eu sou o professor Patrick Rocha. Esse é o meu canal, se você puder curtir e se inscrever, seria uma grande alegria. Semana 3, conhecer. Vamos lá, e o tema dessa semana é empirismo. Empirismo. Os empiristas defendem que o conhecimento é obtido mediante a experiência prática e sensível, que por meio dos dados obtidos pelos órgãos dos sentidos e enviados ao cérebro é que se produzem as ideias. Os principais representantes do empirismo que defenderam a experiência como de acessar o conhecimento verdadeiro foram John Locke, David Hume, Francis Bacon e George Berkeley. John Locke é um importante personagem do empirismo moderno. Para ele, a experiência é a base do conhecimento. Em uma das suas principais obras, Ensaio sobre o Entendimento Humano, afirmou que seu propósito era investigar a origem, a certeza e a extensão do conhecimento humano. Sua justificativa estava na importância do objeto investigado. O conhecimento era aquilo que situa o ser humano acima dos outros animais. Locke, olha aqui, o que propõe as ideias vem da percepção dos objetos externos ao ser humano, sensação externa ou das operações internas da mente, reflexão. Com base nessa compreensão, o conhecimento sensível dos 5 sentidos deixa de ser entendido como algo inferior, descartável, como Platão percebia, por exemplo, e passa a ser pressuposto de conhecimento seguro e verdadeiro. A ação da razão é então fundamental para guiar a vida humana, mas precisa ser alimentada pelas sensações. Ok? Para a teoria do conhecimento de Locke, as ideias do ser humano vêm das sensações externas e internas. Depende, por um lado, do poder que as coisas externas têm de afetar o indivíduo por suas qualidades primárias, aquilo que elas são, ou seja, os objetos reais, ou secundários, o que são capazes de provocar, e por outro, da capacidade humana de percebê-las e de refletir sobre elas. Ok? Outro grande representante do empirismo foi o escocês David Hume, que, para desenvolver suas investigações sobre o conhecimento humano, teve como referência o avanço das ciências naturais, da física, da mecânica, de Isaac Newton, que buscava os princípios que ordenam os acontecimentos naturais da mente, as ideias e os pensamentos. Quais são as regras para a associação entre as ideias? Que tipos de ideias existem? O que é imaginação? Para eles, as respostas a essas indagações só podem ser dadas mediante a aplicação do método experimental ao estudo da mente humana. Contudo, se na teoria de Hume a causa das impressões sensíveis não eram as coisas materiais e concretas, então de onde elas vieram ou como se manifestam na mente humana? O princípio da causalidade é o agente que liga os dois processos, sendo uma a causa do outro o efeito. Em primeiro é entendido como sendo, e ao menos em parte, responsável pela existência do segundo, de tal modo que o segundo é dependente do primeiro. Disse em parte porque um efeito pode ter mais de uma causa, seu passado, e o outro de necessidade é o efeito na mente da impressão e da união constante de objetos do passado e reiteração da imagem dessa união constante que faz a mente supor que ela se repetirá no futuro. Podemos notar que os filósofos empiristas foram influenciados pelo desenvolvimento das ciências naturais dos séculos XVII e o início do século XVIII, responsável por fundar a ciência moderna. O modelo de investigação construído por diversos cientistas, em especial por Galileu Galilei e por Isaac Newton, baseava-se em outros princípios, na observação e na experimentação. Hume buscou utilizar nas ciências humanas essa metodologia até então bem sucedida nas ciências naturais. Uma passagem da obra Ótica de Newton trata o método científico para explicar as características dessa metodologia. Ele diz o seguinte: como na matemática, assim também na filosofia natural, a investigação de coisas difíceis pelo método de análise deve sempre preceder o método de composição. Esta análise consiste em fazer experimentos e observações e em traçar conclusões gerais deles por indução, não se admitindo nenhuma objeção às conclusões, senão aquelas que são tomadas dos experimentos, pois as hipóteses não devem ser levadas em conta em filosofia experimental. Tanto os racionalistas quanto os empiristas procuravam investigar a fonte ou a origem do conhecimento com o objetivo de encontrar fundamentos ou princípios seguros nos quais eles pudessem sustentar o que possibilitaria o conhecimento científico. Isso tudo sem deixar de lado a problemática existente entre a experiência sensível e o conhecimento científico. Vamos lá para as nossas atividades. 1.
Leia a citação e responda as questões. O entendimento não tem o que me parece a mais vaga noção de ideias que não receba de uma destas fontes objetos externos, que oferecem à mente ideias de qualidades sensíveis, cada uma delas diferentes percepções produzidas em nós, e a mente que oferece o entendimento ideias de suas próprias operações. Não há em nossa mente nada que não entre por uma dessas vias. Cada um examine seus próprios pensamentos, vasculhe todo o seu entendimento e me diga se as ideias originais que ali encontram são mais que objetos dos sentidos ou que operações da mente tomadas como objeto de referência. De acordo com o texto, quais são as fontes de nossas ideias? Podemos dizer que o autor defende o posicionamento de qual corrente do pensamento? Justifique. De acordo com as ideias de Luke, as ideias de qualidades sensíveis são formadas com base nos objetos externos e a própria mente por meio de operações sobre o pensamento com ideias. Qualquer investigação mostraria que todas as nossas ideias seriam derivadas de um desses meios. 2. Unicamp. A dúvida é uma atitude que contribui para o surgimento do pensamento filosófico moderno. Neste comportamento, a verdade é atingida através da supressão provisória de todo conhecimento que passa a ser considerado como mera opinião. A dúvida metódica aguça o espírito crítico próprio da filosofia, ok? A partir do texto é correto afirmar que o espírito crítico é uma característica da filosofia e surge quando as opiniões e verdades são coincidentes. A resposta é a B, diz o seguinte: a dúvida, o questionamento rigoroso e o espírito crítico são fundamentos do pensamento filosófico moderno. 3. O filósofo René Descartes pertenceu à corrente de pensamento filosófico denominada de racionalismo, a letra C. Bons estudos e até a próxima. Valeu, galera. Tchau.